Seja bem-vindo, doutor ou doutora. Quem vos fala é Ícaro. Eu estou gravando esse vídeo porque eu vejo que muitas pessoas possuem dúvidas quanto à instalação de aparelho Sonoff em redes de 220 volts. No Brasil, temos diferença a depender da região da voltagem de 127 a 220 volts. Porém, vejo que algumas pessoas têm ensinado de forma equivocada a fazer a instalação do Sonoff em redes de 220 volts. A instalação errada pode causar algum vício ou algum defeito. Lembrando que o vício e o defeito, juridicamente falando, são diferentes. O vício é intrínseco, o defeito é extrínseco. Em termos mais práticos, a instalação de forma equivocada pode causar um vício no interruptor, no produto Sonoff, ou seja, o produto vai parar de funcionar, nada além disso. Já uma instalação equivocada também pode causar um defeito, ou seja, um fator externo. Pode dar curto-circuito na sua rede elétrica, causar um incêndio, causar um choque, enfim, existe uma grande diferença. Por isso, resolvi gravar esse vídeo para fazer um alerta para você. Desta forma, se você quer saber de forma definitiva de como fazer a instalação correta de equipamento Sonoff em voltagem 220 volts, fique aqui conosco e não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado pela sua inscrição. Agora vamos para o vídeo em termos práticos, porque eu resolvi fazer ilustrações para que assim eu possa te explicar de forma mais correta, de forma mais clara, para que você entenda e compreenda de forma definitiva a instalação dos produtos Sonoff em voltagem de 220. Uma informação extremamente importante: nunca ligue o fio fase no conector neutro do interruptor Sonoff. Nunca faça isso. Mesmo que sua rede seja 220 volts, nunca conecte o fase no local do neutro dentro dos equipamentos Sonoff. Neutro é neutro, fase é fase. Houve toda uma engenharia sobre a construção do produto. Então, onde é para ligar o neutro, você deve ligar apenas o neutro. Onde é fase, você deve ligar apenas o fase. Simples assim. Não vá instalar um fio fase no local do fio neutro. Ok, doutores e doutoras? Vamos agora para a parte visual para que vocês consigam compreender de forma clara. Então, a depender da região, a gente tem voltagem de 110, leia-se 110, 127 ou 220 volts. Existe uma diferença na estrutura da ligação de 110 ou 127 volts. Por isso, você deve observar com cautela este vídeo e principalmente na hora da instalação de seu produto Sonoff. Tome cuidado, isso é muito importante. Existem duas formas, duas situações para que a gente possa ter a voltagem 220. Seja a primeira possibilidade, dois fios de 110, que forma aí sim a energia 220 volts, ou um fio de 220 com um fio neutro. Na primeira situação, onde temos dois fios 110, para assim formar 220 volts, para a ligação de uma lâmpada, tem uma estrutura de um interruptor bipolar, porque entra duas fases no interruptor e sai duas fases do interruptor. Esta é uma ligação de uma lâmpada 220 volts com dois fios fase, 110 mais 110 formando 220, ou seja, a gente necessita de um interruptor bipolar. Já uma segunda situação, temos um fio diretamente com 220 volts e um fio neutro. Nessa situação, a gente utiliza um interruptor monopolar, ou seja, basta passar um fio pelo interruptor, qual seja o fio de 220 volts. E o fio neutro já é ligado diretamente na lâmpada. Ou seja, de forma mais clara, o interruptor corta a energia do fio de 220 volts. E após passar pelo interruptor, sai o fio retorno de 220 volts ligando diretamente na lâmpada. Para ligar interruptor Sonoff, em geral os produtos Sonoff, eles trabalham com apenas monopolar, ou seja, apenas um fio.
fase e outro fio neutro. Ou seja, a gente precisa que o fio fase seja diretamente 110, 127 volts ou 220 volts. Não existe a possibilidade, em tese, de você ligar dois fios fases, e principalmente uma forma errada que pode causar algum vício ou defeito no produto, você instalar o fio fase no local do fio neutro. Quem fez a estrutura, a engenharia elétrica, foi o fabricante. Se ele fala que é para instalar o neutro, como você vai instalar o fio fase em uma região que está delineada, está estruturada para receber tão somente um fio neutro? Lembrando que, via de regra, em sua maioria esmagadora, os produtos da Sonoff necessitam do fio neutro. Então, o que a gente tem nessas duas situações que podem ocorrer na sua residência, na sua região? Na primeira situação, onde são dois fios fases para formar 220 volts, que passa necessariamente e obrigatoriamente pelo interruptor bipolar e só então que conecta a lâmpada, nós necessitamos transformar numa situação 2, ou seja, necessitamos que a energia 220 volts se transforme em um único fio e o segundo fio seja o fio neutro, ou seja, um fio já é 220 volts direto, apenas um fio, e o segundo fio é o fio neutro. Então a gente vai passar esse fio 220 volts pelo interruptor, porque lembre-se que o interruptor sempre deve cortar a fase, e o neutro pode ser ligado diretamente na lâmpada. Quanto à instalação de 127 volts, eu já fiz um vídeo explicando passo a passo, de forma estruturada, simulando da onde você vai pegar o fio neutro, das ideias da onde você vai puxar o fio neutro, porque necessariamente os interruptores da nossa Sonoff necessitam do fio neutro. Então, sugiro que assista esse vídeo aqui mostrado no card e assim você compreenda de forma clara e inequívoca. Vamos lá, vamos partir que a sua casa possui o sistema da situação 2, onde apenas um fio já é 220 volts e assim temos o fio fase 220 volts que passa pelo interruptor e do interruptor é conectado na lâmpada através do fio retorno. Já o fio neutro já é conectado diretamente na lâmpada, ou seja, a gente há um corte da eletricidade, há um corte da linha pelo interruptor. Neste caso, a gente vai retirar seu interruptor comum da parede, lembrando que você sempre tem que fazer com a parte elétrica desligada. Sempre desligue o disjuntor, não trabalhe com nenhum equipamento energizado, sempre sem energia, sempre desligue. Sempre utilize alguma ferramenta, algum instrumento que possa aferir se passa ou não eletricidade. Aqui estamos diante do esquema elétrico, utilizando, por exemplo, um interruptor Sonoff. Aqui a gente tem o T2, PX2 ou T2. Lembrando que o esquema elétrico é basicamente igual para todos os interruptores Sonoff. Então o que a gente vai fazer aqui? Nesse cenário a gente retirou o interruptor comum, aproximou a imagem para que a gente possa compreender de forma clara. Então se a gente retirou o interruptor comum, a gente tem um fio fase de 220 volts, a gente tem um fio retorno e o terceiro fio, o fio neutro, este já está conectado lá na lâmpada. Só que, como mencionado, a gente necessita obrigatoriamente do fio neutro para fazer a ligação do interruptor inteligente da Sonoff. Temos algumas possibilidades de onde retirar esse fio neutro. No caso da rede 220 volts, geralmente a gente pega esse fio neutro diretamente da lâmpada. Nas ligações de 110 volts, a gente tem uma maior facilidade. Por quê? Porque as tomadas de 127 volts possuem um fio neutro em todas elas.
Então, conforme o vídeo mencionado anteriormente de como fazer a instalação em uma rede de 127 volts, a gente pode pegar o fio neutro de uma tomada ou o fio neutro diretamente da lâmpada. Aqui na rede de 220 volts, a gente também necessita do neutro. Então, você vai verificar a sua instalação elétrica e encontrar um fio neutro. Você necessariamente necessita ligar um fio neutro. Lembrando que o fio neutro é ligado em um local específico no interruptor. Tem falando, tem marcando N-in, neutro entrada. Pois bem, já conectamos um fio neutro. A gente pegou um fio neutro da instalação elétrica da sua casa e agora a gente vai ligar o fio fase, o fio 220 volts. Neste fio já está passando a corrente de 220 volts, correto? Então a gente vai conectar a fase no L-in. Posteriormente, a gente vai conectar o fio retorno, o fio que sai do interruptor diretamente para a lâmpada. Então a gente vai conectar no Out 1 ou Out 2 ou 3. Vai depender de quantas teclas tem o seu interruptor. Se é de uma tecla, só tem uma saída. Duas teclas, duas. Três teclas, três saídas. Correto? Então, basicamente é isto. Ligamos o neutro no N-in, o fase no L-in, o retorno no Out 1 ou 2 ou 3. Vamos dar um zoom aqui para aproximar e você consiga ter em detalhes como é essa ligação. E repito, nunca faça a conexão de um fio fase na entrada do neutro. Não faça, isso pode causar um vício ou um defeito. Lembrando, se causar um vício, ainda você está no lucro. O problema é quando causar um defeito, senhores e senhoras, isso pode trazer consequências irreversíveis. Então aqui no gráfico a gente tem o neutro, N-in, o fase. Esse fio fase já pode ser e deve ser o fio 220 volts, se a sua lâmpada for 220 volts, ok? Se sua lâmpada for 110, vai passar um fio de 110. Por isso que fala, o interruptor funciona de 110 a 240 volts. Porque tem que ser um fio único com essa voltagem de 110 a 240 volts. Repito, eu tenho que frisar bastante isso para as doutoras, para os doutores, que não façam ligação errada. Nunca conectem fio fase na entrada do neutro. Muitas pessoas, infelizmente, estão colocando a sua vida em risco ao fazer essa instalação equivocada, essa instalação que compromete a sua segurança, a segurança da sua família. Talvez esteja sendo chato, talvez sendo repetitivo, mas eu tenho que frisar isso, porque isso pode causar danos irreversíveis, correto? Se sua rede é 220 volts, você nunca deve conectar o fase na entrada do neutro. Já expliquei anteriormente. Se você utiliza um interruptor bipolar, você necessariamente tem que transformar esse fio em 220 volts. Se você utiliza já um fio diretamente 220 volts, você vai conectar apenas este fio, apenas esta fase do interruptor. Então, você nunca deve fazer esta instalação elétrica, a qual está sendo mostrada neste esquema. Nunca, repito, nunca. Primeiramente, vamos partir que esta instalação errada, equivocada, instalação perigosa, cause apenas um vício. Como eu falei anteriormente, vício é diferente de defeito. No vício, o máximo que iria acontecer, por exemplo, é o interruptor queimar, ou seja, o interruptor deixa de funcionar. Porém, podemos ter algo mais grave, podemos ter um defeito, que é um efeito extrínseco, ultrapassa a esfera do interruptor, podendo ser, por exemplo, um choque elétrico. Então nunca faça essa ligação errada. Ainda mais, podemos ter um curto-circuito e gerar um incêndio na sua casa.
Então nunca conecte o fio fase na entrada do neutro. Neutro é neutro, fase é fase. Então, finalizando esse vídeo, repetindo, esse vídeo pode estar chato, repetitivo, mas quero deixar claro, esse vídeo é gravado para garantir a sua integridade, a integridade de sua família, porque vejo, infelizmente, situações perigosas na hora da instalação do interruptor, correto? E espero que esse vídeo, apesar de ser repetitivo, de insistir que você deve conectar o neutro no local do neutro, o fase no local do fase, que você nunca deve conectar o fase no local do neutro. É repetitivo, eu sei, eu tenho ciência disso, mas a repetição de inúmeros detalhes nos leva à perfeição, correto? Então está aqui o esquema elétrico a ser seguido, o esquema elétrico que você deve fazer na sua casa. Lembrando que, via de regra, são para todos os interruptores da Sunoff. Lembrando que este esquema elétrico vale para vários interruptores de outras marcas. Deixo esse vídeo a partir desse momento, mas antes peço que você se inscreva no canal para que você conheça mais e aprenda mais. Lembrando que todos os vídeos aqui gravados para os senhores, para as senhoras, são para compartilhar conhecimento, informação. Eu não sobrevivo disso, eu não vivo de YouTube, então eu estou aqui mesmo para ajudar pessoas. Neste exato momento eu estou com o meu cronograma de estudo atrasado, mas eu vejo muitas pessoas com dificuldade na instalação desses interruptores. Então eu preferi dar uma pausa aqui, perder um pouquinho de tempo, mas precisava e preciso ensinar isso a vocês, porque isso pode comprometer a sua saúde, a sua vida, os seus bens, se fizer uma instalação equivocada. Então, forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!